Fala pessoal, o resumão mais aguardado de BBB está no ar. Mais contigo, BBB. Hoje eu estou aqui com o Felipe França. Oi, Fê. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente vai falar sobre a última semana do reality, que foi, né, Fê? Uma semana de luto, por isso que estou de preto. Mas antes da gente comentar da eliminação da Aline, vamos voltar um pouquinho no tempo do Sincerão? Sim. O que você achou desse Sincerão familiar? Então, Fê, é até uma coisa que eu queria falar com vocês. Primeiro que eu achei… Gente, o Dourado tá tentando, tá? Ele de tá, fato. né? A gente percebe que essa edição, eles estão tentando dar uma movimentada. Uhum. A dinâmica do Sincerão, particularmente quando eu olhei a primeira vez, eu falei assim… gente, eu não sei se aconteceu o que eu temia que aconteceria. Tipo, Do chororô. O chororô. E aí mexe com essa questão de família, né? Essa dinâmica que, pra quem não assistiu, eles basicamente tinham a opção de pegar um objeto, um áudio, Um né? áudio. E eu não lembro mais um terceiro… Uma foto da família. Uma foto da família. Todo esquema tem a família. Uhum. E aí você escolhia a pessoa que é menos relevante pra você na casa e tirava, destruía, né? na verdade. E destruía. Então a gente já sabia que ia ter essa questão de ter um apego, né? Sim. Sentimental, destruir áudio de família. Uhum. Então, o Sincerão acabou que meio que os embates perderam um pouco. Você concorda comigo? Concordo. E quem lembra, na edição passada, rolou essa mesma dinâmica no Sincerão. Só que na edição passada, a emoção foi permeada com mais sentimentos verdadeiros. Sim. Porque, além de dessa vez ter sido muito cansativo, era um objeto que a gente nem via o objeto. Era a foto que a gente mal via a foto. E eu acho que o áudio pegou mais esse lance de antes de destruir, colocar aquele comecinho. Mas o elenco é fraco, né? Então, assim, o final do Sincerão foi o oposto. Eles estavam mostrando a foto da família pro inimigo. Sim. Olha aqui a foto da sua família. Então, assim, não deu certo, né? Não, e qual foi o embate que teve nesse Sincerão? Talvez, rapidamente, da Aline no começo com a Renata? A Aline com a Renata, o Vinícius falou um pouquinho, a dona Delma. Mas, assim, não teve grandes surpresas, não tiveram grandes embates. Tadeu, mais uma vez, ficou irritado. Sim. Né? Com as pessoas perdendo tempo, inclusive pra Aline, né? Falando, você pode sair. Ela, não, vou ficar aqui. Meu 1 minuto, é 1 minuto que eu tenho direito, eu vou ficar aqui 1 minuto. Então, o bom da Aline é que ela usava bastante tempo dela, né? Exato. Então, tipo, tem pessoas que eles falam rapidinho, 20 segundinhos e ainda, tipo, abre mão do meu tempo. A Aline não. E até mesmo nessa dinâmica ela usou, falou. Sim. Ela de fato foi pro embate, que tinha algumas pessoas que estavam meio tipo, é família, não sei. A Aline foi, falou, comprou, não. E eu acho que também, eu não sei se você concorda comigo, mas eles erraram de deixar tantos objetos sobre a mesma pessoa. Porque, por exemplo, o João Pedro ia lá e falava com o Diego, mas aí um ia destruir o objeto do outro, ele falava, mas eu acabei de falar, e aí como eu já acabei de justificar, então não tinha mais assunto. Eu concordo com não você. É? Tipo assim, eu acho que o que foi mais assim, uau, foi o áudio. Só que o áudio mostrou o quê? 2 segundos? 1 segundo do áudio, no máximo? Uhum. Então, tipo, nem deu tempo de você ficar tão mal assim. Tipo, poderia ter cortado no meio. Pouquinho. E cortado, sabe? Porque era tipo assim, oi, Renata, o seu irmão. Acabou. Sim. Tipo, não, poderia, tô passando pra avisar você. Aí já dá um sentimento. Suspense. Um sentimento de raiva, tipo, putz, ela tirou o áudio do meu irmão, sabe? Não aconteceu. Não aconteceu. E o que você achou no final dos adversários se abraçando? Nossa, o que foi aquilo? Tipo, o pessoal no final mostrando foto, abraçando. Teve até um abraço da Aline, né, com as meninas, que elas estavam tendo embate muitos dias, e aí se abraçaram no final. Eu fiquei, gente, top 10, que é a fase… É inacreditável. Chegando no top 10, né, na verdade, perdão. Gente, inacreditável. A hora que tá todo mundo já de saco cheio um do outro, se abraçando. E eu não sei se você notou, mas assim, esse Sincerão deu tão ruim, foi tão mal, que até a Daniele Hipólito, que é uma das maiores plantas da edição, confrontou um dos gêmeos depois, lá na cozinha, no outro dia. Eu não gostei que você falou que eu e meu irmão estávamos aqui de férias, é uma falta de respeito. Então, pra planta armar um confronto, um embate depois do jogo, é pra você ver como ele foi ruim. Sim, né? Eu concordo 100%. E Diego, eu acho que o Diego se apagou ainda mais depois desse Sincerão. A Daniela ainda pega pra ela, falou de mim e do meu irmão, ele não. Então, Fê, mas o que eu tô botando… Eu já falei na passada, gente, eu sinto que o Diego tem que vir. Eu acredito que… Eu acho que ele vem quando ele sair. Lá no Multishow, com o Gil do Vigor. Mas eu não sei. Eu acho que agora que ele voltou do paredão, eu espero que ele… Ai, amigo. Não… Ele tá Melhores Amigos da Vitória, uma coisa meio infantil, assim. Eu acho que ele entregou.
E eu acho que se alguém dos Hipólito pode pegar o jogo, por incrível que pareça, será a Daniele. Ah, não. A Daniele, gente, nada contra a Daniele, mas em que esse quesito de jogo… Esses irmãos, né? Ela não entrega nada. Gente, eles não entregam. E, assim, agora a gente pode falar propriamente dito da eliminação da Aline. Você tinha esperança que o Mike seria eliminado ou você já sabia? Eu fiquei 50%, sabia? Tá. Então, tipo assim… No primeiro momento, eu meio que já sabia que a Aline ia sair, porque eu tava vendo a repercussão. E sabe uma coisa que eu vou falar? Depois da formação… Do paredão? Eu não compreendi 100%, mas eu entendi tanto os comentários que estavam tendo da Aline, sabe? Porque, tipo, ela meio que veio querer ser dona da verdade. Questionando tudo. Então, eu meio que compreendi, não entendi 100%, mas meio que pude perceber por que as pessoas estavam falando tanto assim da Aline, né? Mas, e aí foi quando ficou 50% achando que ela poderia sair. Só que eu tinha uma esperança que o Mike saísse, porque… Gente, o Pelo Mike… jogo, né? Eu não lembro algum embate que o Mike A gente teve. ainda até falou semana passada, o Mike tá na casa, ele tá, né? Assim, infelizmente ele ainda está. Foi salvo, né, pelas pessoas que preferiram ele e o Diego e tiraram a Aline. E o que você achou, assim, da eliminação dela, da reação do Vinícius e da reação da casa? Sabia que eu achei ela meio confortada? Que ela já esperava. Ela já esperava, tipo assim, conformada, perdão, gente. Eu achei ela bem conformada, tipo assim, ela… Aceitou. Acho que também ela já deveria estar chegando no limite, porque basicamente era a Aline que sustentava todos os embates da casa, né? Ela tava com o jogo aqui, ó, nas costas. E eu acho, pode me corrigir se você não achar isso, ela tinha meio que essa visão de que ela que estava carregando muito dos embates. Eu acho que sim. Aquele vídeo dela e do Vinícius comemorando no quarto, depois de uns barracos dela, mostrava muito isso, que ela estava sabendo o que ela estava fazendo ali. Mas foi uma perda. Sim. O que você achou da reação das meninas, as principais adversárias dela, Eva e a Renata, com a saída? Fortaleceu as bailarinas, a saída da Aline? Ou elas ainda não sabem mais ou menos o que tá acontecendo? Não, elas sabem 100%. Eu acho que elas estão… E eu entendo, assim, eu também, talvez, na situação delas, ia achar isso. Mas elas estão se achando muito craques do jogo, né? Então, depois que a Renata voltou, né? Daquela dinâmica que ela foi pra fora da casa, enfim… Ela, tipo assim, gente, tá com a gente. Ela se uniu mais com as meninas se uniram mais com a Vilma. Talvez, possivelmente, gêmeos, né? Possa ter alguma questão. Porque eu vi que o pessoal falou bem da Vilma aqui fora. Então, eu acredito que é isso. Você tá comigo nessa? Eu acho que sim, acho que fortaleceu ainda mais o jogo delas, a torcida delas que queria e fez de tudo para eliminar a Aline, né? Eu acho que a torcida delas, que na verdade eliminou a Aline, não foi nem pelo Mike, as pessoas gostam do Mike, ele ficou, não, foram contra a Aline, fortaleceu as bailarinas, o que pra gente, que né, sempre fala aqui, que a gente trabalha em nome do entretenimento de um bom programa, é uma pena, porque o programa ainda tem mais ou menos uns 20 dias no ar, é um programa diário e que precisa ter o que falar, acontecer alguma coisa. Então a saída da Aline peca por isso. E o que você achou, ainda falando da Aline, das entrevistas que ela deu no pós, né? Falando do Diogo, falando do que ela ouviu da Dona Vilma falando dela. O que você achou da Aline no pós? Ela foi meio que dentro do jogo, sabe? Ela não teve medo de falar as coisas, as reações. Teve um vídeo, acho que ela gravou pro G-Show, se eu não me engano, que aí era pra cantar. E aí, quando mais você gostasse de um participante, mais você cantava. Cantar qualquer música? Isso eu não vi. Era uma música, era um trechinho de uma música, aí você ia cantando, aí aparecia a foto de alguém, você aumentava a voz e ia abaixando. E aí, quando apareceu da Vilma, ela saiu da tela. E quando apareceu, acho que da Eva, não lembro, ela também saiu. Aline sendo Aline. Foi a Aline sendo a Aline. E você também acha isso? Eu acho que ela se comportou super bem na Ana Maria Braga. Eu adorei que na Ana Maria Braga eles levaram a Graciane. Então teve um confronto ali ao vivo. Deu uma alfinetada na Graciane. Ah, você acabou comigo, mas eu deveria ter ouvido mais você. E Graciane, como sempre sendo Graciane, você é maravilhosa, você vai fazer muito sucesso. Eu acho que foram duas grandes perdas pro BBB. Aqui falando o Felipe comentarista, não o Felipe torcedor. Foram grandes perdas, porque a Graciane tinha o enredo da falsidade, motivava até o ódio das pessoas. E a Aline era que colocava fogo nos participantes. Agora, como que vai ser? Mas você sabe, você falou assim, eu queria até tirar com você essa dúvida. Você acha que quando a Graciane saiu, perdeu um pouco também do enredo da Aline ou não? Acho que relacionado à Aline, não.
Porque o embate mais forte da Aline era com as meninas, Sim. né? Com a Eva e com a Renata. Acho que a Graciane era aquele enredo mais da falsidade no geral. Com o Diego, com a Aline, com a Eva e com a Renata. Era um enredo meio que à parte, assim, sobre falsidade mesmo. E que é um dos ganchos do programa desse ano, que foi um ano fraco de enredos, né? Então qualquer enredo funcionaria. E Fê, pelo bem do entretenimento, você acreditava que a Aline ia ficar na casa ou você já tava igual eu, 50%? Eu esperava que o Mike saísse, na verdade. Eu tinha um pouco de receio, porque a gente acompanha, né, as redes sociais o tempo inteiro. Então a gente sabia do ódio e da vontade das pessoas dela ir pro paredão pra ser eliminada. Mas eu tinha, sabe, aquele fio de esperança de que as pessoas iam votar pelo entretenimento. Mas por que será, né, que o público acompanha e mesmo assim viu que ela tava trazendo tanto embate, mas preferiu? Então, eu até escrevi uma crítica no Mais Novela sobre isso. Eu acho que as pessoas, elas vêm com aquele desejo de sede por vingança e elas compram isso. E essa sede por vingança, sede por justiça, ela é mais alta do que a sede por entretenimento. Então as pessoas falam nas rodinhas, o BBB tá parado, não acontece nada. Mas justamente quem faz o contrário, eles tiram. Então é muito contraditório mesmo, né? Não, e se você parar pra analisar, assim, o jogo ali não fez nada tão grave. Que precisa. Por exemplo, a Graciane, ela também rendia um entretenimento, mas você poderia acompanhar, que as pessoas estavam falando, né? Como você disse, assim, enredo da falsidade, dela falava mais no quarto, e depois quando era pra ter o embate… seu Fifi desmascarou. Então, tipo assim, agora a Aline, tipo, é o que eu falei, o que eu compreendi é só porque ela é meio, tipo, dona da verdade, não gosta que alguém argumente diferente dela. Sim, mas exagerada, porque as pessoas comentavam, ela é muito exagerada, ela é forçada. Você acha ela exagerada? Não, eu acho que ela tava tentando render, gente. Mas e é o jeitão dela, né? Exato. Então, eu vejo assim. Eu vejo assim também. Mas a pergunta que eu quero te fazer e fazer depois para as pessoas é: a Aline vai fazer ou não falta no jogo? Ah, sim, com certeza. Vai, né? Como eu falei. E eu acho que por isso que também ela tava tão conformada. Porque ela falou… Dava pra ver que no fundo ela tava meio que tipo… Vou descansar depois de carregar tanto esse programa nas costas. Já trabalhei, assim. Já fiz a minha missão, vou conseguir eu acho que é isso, ficar assim. tranquila. Eu acredito que a Aline vai fazer uma falta, porque ela não tem medo dos embates. Talvez, agora eu vou trazer um contraponto e uma hipótese aqui. Talvez agora, eu acho que como a Eva e a Renata, elas estão meio craques do jogo… Confortáveis, elas não vão ter tanto medo de ter embate, sabe? Tá confortável, mas… Eu, por exemplo, assim, se eu visse que eu tô bem, achasse que eu tava tão craque, eu acho que eu ia manter o que eu tô fazendo. Então, talvez eu acho que elas vão movimentar um pouco. Tô comprando um pouco da Vilma, gente. Tô apostando na Vilmoca. Energia de Vilmoca. A gente tá apostando sim nessa reta final. E eu acho que além da Aline fazer falta pro jogo, porque é isso, as pessoas querem um sincerão legal, as pessoas querem torcer por um líder, as pessoas querem até ter raiva nas redes sociais pra mandar alguém embora. O jogo morno, ele não é legal pra ninguém. Eu acho, eu vou perguntar pra você e pro público, vocês acham que o Vinícius pode bater no peito e dar uma de justiceiro pela amiga, né, ex-dupla? Eu acho que é a chance dele crescer no jogo ou se apagar totalmente. O que você acha? Eu concordo com você, eu acho que agora tem que ir no Vinícius. A tendência é… ele crescer, porque o Vinícius nunca teve medo de embate, gente. Ele já discutiu com o Diogo. Ele não tinha enredo, mas ele não tinha medo do embate, você tá certo. Com a própria Aline também, ele já teve episódios. Então, tipo assim, ele é um cara que ele não tem medo. Então, assim, eu acho que… Sensato, né? Sensato, assim. Teve algumas escolhas meio assim durante o jogo, mas ele é levemente sensato. Sim. Então, eu acho que… A nossa opinião aqui é sempre 24 horas, né? Assim, a gente acha sensato até amanhã. Exatamente. Gente, é 24 horas no máximo, tá? Às vezes fala assim, essa opinião vale 12 horas, já tô achando muito. Mas é o que você falou em contraponto. Ele é um dos contrapontos ainda de Eva e Renata. Inclusive da Vilma também, né? Ela foi a mais votada essa semana. Exatamente. E ela, tipo, meio que ficou meio brava. A Vilma não engole o Vinícius, não. Tanto que ela falou que a Aline ia embora e o próximo ia ser o Vinícius. Você acha que o próximo, ele corre o risco de ir no próximo paredão? E se for de ser eliminado? Acho que não. Talvez assim. ir pro paredão. Ir pro paredão, acredito que ele tem grandes chances, assim. E… Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar Daniele, Diego, Mike tirar o Vinícius. Mas sabe, isso é um ponto que até me pega bastante, Fê, a gente tava comentando aqui. A gente tá chegando no top 10, gente. Top 10. E eu não tô falando só nessa edição. Nessa edição, nas próximas, nas passadas,
particularmente, eu acho que quem chegar no top 10 tem que ser os que mais jogaram. Tipo, e que assim, mereçam, né? Mereçam um prêmio. Tipo, é desgastante. Poxa, você tá lá se expondo, você tá comprando briga. Imagina o desgaste, tipo assim, você conviver com uma pessoa que você não gosta. Tipo, Exato. deve ter pessoas lá dentro que não gostam, tipo, não Sim, suportam essa pessoa. Alguém apontando seus defeitos na sua cara, longe da sua família, sua zona de conforto. Realmente, é Exato. muito difícil. E aí você chega lá com a Daniele, que de novo, gente, não é nada contra a Daniele, mas assim, fala um momento marcante da Daniele no jogo, você lembra? Nenhum. Então… É isso, assim, falta de jogo, na verdade, né? Se a gente pensar em top 10, a gente fala, meu Deus, a gente tá encaminhando para isso. Acho que logo vem as semanas turbo, com mais de uma eliminação. O elenco é tão fraco, essa edição é tão morna, que ninguém pediu para sair. Ninguém nem cogitou, na verdade. As pessoas comentaram, mas ninguém chegou perto do botão. Ninguém agrediu o outro para ser eliminado. Ninguém falou alguma coisa, quase bati nele, quase arrebentei ele para ser eliminado. Não teve. A clássica brigona, né? Não teve. E aí me veio na cabeça agora, você acha que a dinâmica, por exemplo, do quarto branco, nessa altura do campeonato, conseguiria desestabilizar eles ou nem isso? Nem isso. Por exemplo… Eles iam fazer amizade no quarto. Exato, tipo… Eu acredito que não. E é engraçado que, acho que o Tadeu até meio que falou isso no discurso, foi a semana que a casa mais esteve dividida. Então foi tipo, a galera das meninas, das bailarinas, a galera da Aline. E mesmo assim, a Delma, o que foi aquilo na formação do paredão, gente? Dela salvar a Eva. Ela salvou a Elva. O que você achou disso? O que foi aquilo? Eu vi… Porque, na verdade, ela não é de nenhum dos dois, né? Ela não é a favor nem do Mike, nem da Eva. Mas, segundo ela, o coração dela disse que era pra ela salvar a Eva. Mas, assim… Eu acho que foi um dos momentos mais que eu fiquei assim nesse BBB. Tipo, o que foi aquilo? E eu não entendi. E, por exemplo, por mais que você até falou, né? Ela não tem um lado declarado, mas ela joga muito com o genro dela. Total. Então, e na semana que a casa mais tá dividida, ela salvou… Inclusive, você falando agora do genro dela, Guilherme. Guilherme é outro, assim como o Vinícius, que tem tudo pra assumir o jogo nas próximas semanas e ser outro contraponto de Eva e de Renata. Porque, assim, o meu receio é as pessoas acharem que pela Renata ser votada pra ir pra fora e ter as informações, até eles mesmos lá dentro se conformarem de que ela é a favorita e, consequentemente, a Eva junto, e entregarem os pontos, sabe? Então eu vejo muito Vinícius e Guilherme, talvez, com esse desejo de fazer acontecer. Porque a Vilma a gente gosta, mas ela é a favor das meninas, né? Então acho que a Vilma só ficaria contra ela se fosse um paredão entre elas. Mas de ter embate… Vinícius e Guilherme. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito do jogo do Guilherme. Assim, eles perderam em alguns momentos, também não vou passar esse pano. Agora é um bom momento pra ele. Exato, mas eu acho que agora é um bom momento pra ele. Ele não tem medo dos embates. Eu acho ele bastante analítico, então antes dele dar uma jogada, ele observa bem. É meio fofoqueirinho, assim, tem alguns pontos. Mas eu acho que em questão de jogo, de estratégia, o Guilherme, ao longo dessa edição, eu acho que foi um dos mais estrategistas. E não tem medo do embate, não gente. Tem. Isso é uma das coisas mais importantes no BBB, gente. Tipo… E agora eu preciso te fazer duas perguntas. A primeira, na festa de ontem, o Guilherme deu ali um exposed da própria sogra, falando que… Ela quer ir pro paredão. A Delma tá louca pra ir pro paredão, porque ela não aguenta mais, ela quer sair. Você acha que isso foi uma coisa de caso pensado? Caso pensado assim, meio que entre eles, porque meio que é uma dupla, ela tá aqui me pesando e tal? Ou não, ele tá pensando no bem da sogra e quer que ela saia porque realmente ela não tá aguentando? Nossa, isso é um bom ponto que você trouxe. Porque assim, gente, antes de responder eu queria falar, eu não consigo entender a Delma. Tipo, ela chegou de um jeito, depois ela foi pra outro, ela se perde em muitos momentos. O único ponto é que ela contrapõe a Renata. E nem isso, né? Porque não, mas assim, lá. É engraçado o jeito que ela fala, você tá com o nariz em pé, você chegou, você dançou pra lá, você dançou pra cá, mas assim, é um embate pobre, né? Um embate fraco. Mas o que você acha da postura do Guilherme com isso? Então, aí o que eu acho da postura do Guilherme? Eu acho, como ele é meio estrategista, foi uma forma de colocá-la também no paredão. Mas ele é muito apegado com ela, então eu também acredito, e agora de verdade eu falo isso mesmo, que talvez ela já esteja no limite. Então talvez foi uma forma também de protegê-la, de tipo… Porque eu acho que ele não faria isso de tipo, vai embora, pelo mal, desista. Né? Então eu acredito que de fato foi pra ajudá-la. Pra ajudar. Até porque eu acho que ele vai lutar pela própria família. Ele sempre disse, e ela também, né? Eu estou aqui pelo Guilherme, eu estou aqui pelo meu genro. Então, ele sabe que entre os dois ela é o elo mais fraco.
E ela saindo, talvez ele consiga jogar 100% sem nenhuma preocupação, porque ele vê que ela também teve já os seus momentos de falsa, foi confrontada, e todas as vezes ele meio que lamentou o ocorrido. Então eu concordo com você, eu acho que pode ser é uma jogada, mas é uma jogada com viés mais de proteção. É isso. Eu luto por nós dois, sabe assim? Eu concordo. Mas agora uma dúvida também que eu tenho. O que você tá achando do jogo da Delma? Não tem jogo, né? Eu acho que ela tá… Eu acho que igual eu falei na semana passada, ela tá meio que num hotel. Ela realmente dá a entender que ela não gosta de ficar sem comida, não gosta de confrontar as pessoas. Então ela sabe também que o jogo do Guilherme favorece ela. Então meio que assim, não precisa nós dois estarmos aqui. Deixa ele. Sabe assim, eu acho que se ela pudesse dizer, ela ia falar… deixa sair o Guilherme faz a parte dele. Eu acho que seria uma coisa nesse sentido. Você sentido. acha que ela tá no limite também? No limite, já entendeu que é ele que vai jogar por ela, então pra que eu vou fazer alguma coisa? É porque, gente, realmente, depois da formação do paredão, aquilo pra mim foi… E ela tem muita chance de ir pro paredão e ser uma das próximas eliminadas. Sim. A Renata já disse que entre ela e a Eva, talvez ela seja uma das indicadas. E acho que o público, sim, não sei, é uma das mais cotadas, acho, para as pessoas tirarem. Eu acredito que sim. E a outra pergunta que eu quero fazer pra você é que eu não sei se você reparou, mas a gente tá gravando aqui, em mais de 20 minutos e nenhuma vez nós citamos Vitória Estrada nesse vídeo. E aí, Vitória Estrada tem alguma chance ainda nesse jogo ou também já podemos entregar? Acho que não, gente. Acho que a Vitória… Já foi, assim. Mas é uma pena, porque durante muitos momentos… O jogo tava nas mãos da Vitória. Tipo, em muitos momentos. Eu, particularmente… O jogo e o público também, do lado dela. Então, agora, eu não vejo nenhum enredo, assim, que ela possa entrar. Acho complicado, assim. E passou desapercebida, né? Sim. Agora que você falou… Gente, de verdade, eu não tinha me atentado. Eu não lembro de nada que ela fez essa semana. E a gente que também, a gente sempre fala isso, que a gente tá de olho no que vocês escrevem, o que a rede social tá falando. As pessoas também esqueceram, ninguém fala, mas e a Vitória? Vamos tirar a Vitória, coloca a Vitória no paredão. E esse que é um problema de chegar na parte final do reality show. Essas pessoas mais apagadas, elas vão ficando e vão tirando, às vezes, os lugares de grandes jogadores da edição. Que nem Camila, Tamires, a própria Aline e outras pessoas que passaram pela casa com alguma vontade. O próprio Matheus, que era dupla com a Vitória, eu não sei, de alguma maneira ou de outra, ele também acho que confrontava mais as pessoas. A Vitória foi colocada num enredo que nem era dela, que ela nem sabia que falavam mal dela e ela teve que se virar ali. Mas eu também acho que, igual você, dá pra entregar. Não vejo saída pra Vitória. Mas será que também não é um pouco de estratégia dela pra passar quietinha? Acho. Não é? Não acho. Não acho, porque ela sempre foi tida como a que aparecia demais, que falava demais. Ela não tem essa linha quietinha, plantinha, vou ficar reservada. Eu acho que ela se apagou porque saíram as pessoas dela, ela não tem enredo, ela não compra a briga do outro, que é coisa que algumas pessoas fazem nessa edição, né? Comprar a briga do outro pra aparecer. Ela não faz isso. Eu acho que ela também tá conformada. Igual você falou da Aline, eu acho que a Vitória, se ela for pra um paredão e sair, ela também acho que sairia conformada. E que pena, né? Porque ela teve o jogo na mão, o público, o enredo. E ela tinha uma vontade, né, de fazer o negócio acontecer. No começo, ela até brigava com o Matheus. E tipo, não mostra o nosso jogo. Ela não é uma jogadora apagada. Mas eu não sei, ela meio que desistiu, não sei. Pode ser. Ou talvez… ela tá querendo passar desapercebida, guardar um pouquinho pra depois. Bom, vamos acreditar? Vamos dar um voto de confiança pra Vitória? Porque eu não consigo entender. Mas é outra também que, se for pro paredão, acho que as pessoas também tirariam. Infelizmente, acho que sim. Eu acho também. E por falar em paredão chegando hoje, quinta-feira, dia de prova do líder. Quais são as suas apostas? Primeiro eu quero saber quem você acha que tem chance de ganhar e quem você gostaria que ganhasse o líder. Eu gostaria que a Vitória ganhasse o líder. Olha lá, Vitória. Pra dar uma sacudida? Exato. E tipo, ela já teve confronto com as bailarinas. Então será que agora… Foi logo de cara, inclusive, né? O Santo não bateu. E aí eu queria saber, será que agora elas vão… Boa! Ela teria esse culhão, assim? Porque se ela ganhasse, particularmente, eu não acho que ela teria outras indicações. Um dos gêmeos, será? Mas também não tem nada contra, né? Tipo… Então, se ela ganhasse, eu gostaria muito que ela ganhasse pra dar uma movimentada. E também, acho que ela teria essa coragem. Mas eu acho que quem leva, gostaria que ganhasse. Mas quem leva… Pode ser um dos gêmeos.
Ai, será? Eu não quero, mas eu acho que pode ser um Meu gêmeo. Deus, eu já falei isso em tantos vídeos aqui, gente. São 2, já passou da hora de pelo menos um deles sair. Porque eles são tão parecidos, obviamente, mas também no jeito, nas posturas. Eles falam tudo errado, eles se justificam mal, é um jogo pobre. Então, assim, 2 ainda me incomoda. Então você acha que um dos gêmeos leva, mas você gostaria que fosse a vitória. Pelo entretenimento. Pelo entretenimento. E você? Eu acho que seria perfeito pro Big Brother o Vinícius ganhando. Porque eu acho que ele ganharia por ele, pela Aline e por fazer algo na casa para dar essa movimentada que a gente tanto quer pra nova semana. Então eu acho que o Vinícius levando ia dar um fôlego, um ânimo, porque uma amiga sair pesa. Sim. E ia dar um ânimo, um fôlego pra gente que assiste o programa e vai ter embates pra falar. Mas eu acho que quem pode ganhar é o Guilherme. Porque o Guilherme tá de olho em tudo, como o Fê falou, ele é bem analítico, então ele sabe que é importante ele ganhar. Então acho que ele vai dar a vida pra conseguir esse líder. Engraçado. E gosto dos 2. Sim, engraçado, mas eu acredito que semana passada, se o Guilherme tivesse ganho, ia ser… Tudo diferente? Eu acho. Então, mas você falou, é interessante, se o Vinícius ganhar, vai ser ótimo também. Porque como a gente falou aqui, gente, ele não tem medo de falar, não tem medo de comprar embate. E seria um fôlego, né? Seria, eu acho. Pra quem tá triste, assim, pra dar um up aí, continuar dando uma de jogador. Então a gente fez 4 apostas. Vitória, Estrada, escolhe um dos gêmeos. Não, vou deixar… João. O João. Vitória, Estrada, João e pra mim… Vinícius e Guilherme. Não é possível a gente dando 4 palpites e a gente não ia acertar nenhum, né, Fê? Sim. A gente vai acertar, né? Eu espero, acredito que sim. E vocês aí de casa, quem vocês gostariam que ganhasse líder? Quem vocês acham que vai fazer uma boa liderança e dar uma movimentada na casa pra gente estar aqui na semana que vem falando sobre um sincerão legal, uma prova de anjo legal, um líder que fez e aconteceu. Porque geralmente na reta final, às vezes… Lembra do BBB 22? Quando o pessoal meio que já sabia que era o Arthur Aguiar. Já não fez muita coisa. As últimas semanas do BBB 22 foram bem difíceis pesado de assistir. Então acho que o BBB 25 não. E o Dourado tentou. Então… Dourado, você é o craque do jogo. Ai, a gente espera que a gente tenha muita coisa pra falar na próxima semana e muita coisa de surpresa que surpreenda a mim, a você. Quem sabe o seu Fifi volte, quem sabe tem um quarto branco. O Tadeu deu um spoiler da prova do líder hoje dizendo que ia ser de muita emoção. Prometa. Né? Não sei o que ele quer dizer com isso. Acho que ia ser ótimo também se colocasse participante de outros países que nem já teve, legal, em outras sempre edições. bom. Um famoso para passar lá o final de semana, como já aconteceu. E tem muita coisa, né? Para fazer esse negócio ainda vingar e a gente chegar aqui a semana que vem e ter muita coisa para contar. Aproveita e faz a sua propaganda da Contigo para o pessoal ficar ligado em tudo. Pessoal, acompanha a gente lá na Contigo. Sempre tem bastidores de TV, famosos, muita coisa legal acontecendo. Acompanha a gente. E também mais novela, agora estreia Vale Tudo, Final de Mania de Você. A gente fala sobre todas as novelas, claro, muito BBB e aquela polêmica do mundo dos famosos que todo mundo gosta. Fê, obrigado. Fê, eu que agradeço. A próxima semana tudo. Estamos juntos aqui de novo. E vocês, obrigado por assistirem, por acompanharem o Mais Contigo BBB. E vamos torcer por um bom programa, hein? Tchau, pessoal. Tchau, Até semana gente. que vem.